Tá. Olá, pessoal, tudo bem? Enfim, agora a gente vai dar sequência a mais uma roda de conversa da exposição Linhas de Fugas. Lembrando que, enfim, infelizmente essa é a última roda, né? A exposição termina amanhã, e aí amanhã também vai ter às 19 horas a performance do Leia Columbi. E aí, para entrar, tem que entrar no site e preencher o formulário. E também lembrando que tem obras que precisam dessa ativação, né? Que a gente vai até falar um pouco hoje também, que é interessante as pessoas enviarem a obra da Thaís Cochino, que ela vai falar daqui a pouco, né? Enfim, então, é um pouco isso. E hoje, Ana quer apresentar quem vai falar hoje aqui? Tá. Hoje temos nessa conversa os nossos colegas Letícia Miranda, Thaís Cochino, Thaís Oliveira, Robson Castro e Rosa Char. Todos eles são estudantes e colegas, já alguns mestrantes e demais, do PPGAVI da UNP. Então, damos a bem-vinda para todos eles e para todos os colegas que estão hoje aqui acompanhando esta última conversa. Como vocês sabem, a conversa de hoje tem que ver com o núcleo curatorial de movimento vestígio. Gestos marcam espaços e condensam-se em visualidade. Experiências e seus registros nos convidam à turbulência. Rastros e ações afirmam-se mutuamente. Sai como uma descrição poética que os colegas curadores da mostra fizeram sobre essas duas palavras, movimento e vestígio. Então, agora vamos a iniciar. Nós temos duas perguntas condutoras centrais, que cada um já sabe. A primeira delas é quais são as relações que você percebe entre seu trabalho e as ideias do movimento e vestígio. E a segunda é que relações percebe entre seu trabalho e os demais reunidos nesta linha curatorial. É bom lembrar para vocês que cada um de vocês tem 10 minutos de fala, de conversa. A ideia é que nós vamos avisar a vocês quando o tempo fique curto, para que vocês possam mediar sua conversação. Depois da conversa inicial, de acordo com o tempo, nós temos algumas perguntas específicas para fazer a cada um. Então, agora damos a palavra a nossa colega Letícia Miranda. Letícia, bem-vinda. Você pode iniciar então. Obrigada, Ana. Boa noite para todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer, né, ao pessoal da exposição por todo o cuidado e dedicação para fazer isso acontecer virtualmente, né, pela curadoria, o pessoal do site, enfim, a navegação ficou super interessante. Parabenizar também os meus colegas, né, e amigos que estão participando da exposição. E eu preparei uma fala meio rápida, eu acho, mas tentando pensar nessas duas perguntas que vocês deixaram com a gente, né? Bom, o meu trabalho que eu apresento na exposição se chama Amarelo e Negro e Tato e Textura. É um políptico de 12 partes. E esse trabalho, ele parte da espontaneidade, né? De um gesto espontâneo, sem uma pretensão ou sem um desejo definido no início, né? Quando ele começa. Na época que eu fiz esse trabalho, eu estava lendo um livro de poemas que chama Testes de Resistores, da Marília Garcia, e agora eu estou lendo um outro livro dela que chama A Câmera Clara. E aí a minha fala vai passar um pouco
por esses livros, porque esse aspecto do poema é importante dentro do meu processo de criação também. Nesses dois livros é possível perceber a Marília Garcia trabalhando com a questão do espaço, como que ela brinca dentro da página e como ela posiciona essas palavras e vai criando também os desenhos a partir dos poemas, né? E em um determinado momento, no Câmera Clara, ela fala que é preciso pensar com as mãos. E eu acho que esse é um ponto de contato com o trabalho que eu apresento na exposição. Esse políptico, ele é um rastro do movimento da mão, né? É o que fica desse gesto da mão sobre um papel que já é antigo, já é gasto, né? Eu usei um papel que é a contracapa de enciclopédias, então ele já tem uma cor muito específica, que não é um claro, não é branco, né? Ele é amarelado e tem manchas, e esse seria para mim o primeiro vestígio, na verdade, né? E aí o meu gesto, ele é uma camada a mais sobre esse papel. Então, esse políptico é também um vestígio de um pensamento que se faz a partir de linhas e de massa de cor, porque é basicamente as cores, né, que dão nome ao trabalho, trabalhadas tanto no giz de cera quanto na tinta, e também com alguns restos de imagens que eu tinha já há algum tempo. Então, o material, ele é quase todo meio descartável, meio precário até, né? Então, eu vou construindo esse gesto a partir dessas materialidades. E esse é um trabalho feito a partir de contaminações, né? Como eu comecei falando, assim, de práticas, de coisas que eu estava ouvindo, de coisas que eu estava lendo. E eu fui fazendo ele quase que num processo meditativo mesmo, assim, de sentar, parar para fazer aquilo sem elaborar muito o que eu estava fazendo, né? É deixar essa mão mais livre. E, de modo geral, me interessam muito as miudezas, as coisas pequenas. Então, cada parte desse políptico tem 5 centímetros. Enfim, são imagens que foram trabalhadas nessa dimensão e aí depois formaram um conjunto, né? Então, elas são trabalhadas separadamente em um tamanho pequeno também. Essas 12 peças, elas se relacionam com a dimensão da linha, porque elas traçam percursos, rasgam paisagens e criam turbulências. E é a partir desse lugar que eu monto esse conjunto, né, guiada por esse desejo de ver com as mãos. E eu passei bastante tempo, assim, o políptico traz essa dimensão do desenho, da pintura e da colagem. E eu passei bastante tempo achando que eu não sabia desenhar. E, de modo geral, ainda não consigo afirmar que eu sei, mas nos últimos tempos eu tenho desenhado bastante. Não sei se porque eu estou meio que tentando vencer essa negativa, assim. E eu tenho gostado de fazer isso com giz de cera, porque é macio, porque é fluido, porque também tem, eu acho que uma carga quase infantil nessa coisa do giz de cera, né? Porque é onde eu não preciso nem acertar nem errar, é um lugar onde eu posso seguir o fluxo do gesto, assim. E aí eu acho que o material giz de cera é importante para mim nesse sentido, assim, ele me coloca num espaço mais livre e mais fluido. E ao ver os trabalhos dos meus colegas, né, eu pensei muito no rastro e na marca. Seja por aquilo que suja, né, e aí pensando junto com o Robson, ou pelo que é possível capturar com uma tela, pensando no Jardim da Thaís Cochino, ou pelo que amarra, né, pensando o trabalho da Thaís de Oliveira, ou por aquilo que vai e volta, pelo início que é fim e o fim que é início, pensando junto com a Rosa, né? Então, essa coisa do rastro e da marca foi uma coisa que ficou na minha cabeça enquanto eu revia os trabalhos, né, de vocês. E aí eu queria terminar a minha fala lendo um trecho de um poema da Marília Garcia, que eu acho que seria, não sei, por estar lendo agora o Câmera Clara, eu fiquei com umas partes dele na minha cabeça enquanto eu vi os trabalhos também. E aí eu trouxe para compartilhar com vocês. É um poema longo, eu não vou ler ele todo, são só 3 estrofes.
Bom, esse poema, ele é da parte que se chama Epílogo, é um poema cujo título é Estrelas Descem à Terra, do que falamos quando falamos de uma hélice, e o que eu vou ler está na terceira parte desse poema, ele tem um total de... Espera que eu esqueci. Ele tem um total de 14 partes, né? E eu vou ler alguns trechos da terceira. Ao escrever, eu estava sempre preocupada com o deslocamento. Tentava pensar nele não só como tema, mas como procedimento. Ao escrever, é possível pensar em termos geográficos. A gente constrói uma cartografia e, pouco a pouco, vai desenhando e descrevendo linhas, formas, curvas, montanhas, acidentes, caminhos e superfícies. Aí vou pular uma parte do poema e ir para a parte final. Neste momento que vivemos, de espaços abertos e infinitos, em que o mundo está cheio de linhas cruzadas e cabos submarinos que se deslocam, e ondas que atravessam dos pontos mais distantes, além dos raios, muitos raios coloridos, transparentes e invisíveis, e dados sendo transmitidos com sons e imagens, e a poeira se dissipando por todo canto, uma poeira cinza e colante. Nesse momento de superfícies abertas, como lidar com a impossibilidade de sair do lugar? Será mesmo o mundo plano? Ou, em vez disso, uma superfície acidentada, cheia de barreiras, muros, comportas, fronteiras e linhas demarcadas que podem conter o fluxo? É isso, gente. Eu queria só deixar isso como talvez uma provocação, assim, as perguntas que ela traz no poema e, enfim. É isso, obrigada. Obrigada, Letícia. Em sua leitura, sua leitura dos poemas, eu fiquei pensando que seu trabalho, como outros trabalhos também, são trabalhos que estão em trânsito, que podem ficar também em outros núcleos. Por exemplo, você agora falou do deslocamento, falou de cartografia, né? E temos outros trabalhos que ficaram justamente nesse núcleo de deslocamento, espacialidade e demais, e outros com cartografia, né? Então, seu trabalho conversa muito também com outros trabalhos que estão justamente nesses outros núcleos. Obrigada por sua fala. Agora, vamos a dar a palavra a Thais Coxinho. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite para estar falando aqui e estar com esses colegas tão maravilhosos. E também a curadoria, né, que foi assim tão generosa, criou o site da exposição e a gente trabalhou juntos e foi muito bom. Então, eu me chamo Thais Coxino, eu nasci e trabalho aqui em Brasília, sou uma mulher cis de Sapatão, brasileira com ascendência japonesa, sou artista visual, pesquisadora e curadora. A minha prática e pesquisa artística são ao redor do desenho, pensando o desenho de uma forma expandida e investigando suas características de abarcar a imprecisão e a impermanência em diferentes mídias e suportes. Atualmente eu sou mestranda no programa de artes visuais da UNB, na linha de deslocamentos e espacialidades, com orientação da professora doutora Luísa Gunter. E hoje eu vou falar um pouco de Jardim. Jardim é uma rede de trabalhos que eu venho construindo desde 2020. E essa rede ela começa com a simulação chamada Jardim Karesansui Garden, que é inspirada na prática da construção dos jardins de pedra japoneses. Ela foi programada pelo Kosha e pelo Muti, e eu vou mostrar ela aqui para vocês agora.
Jardim começa com uma percepção, é uma visão alimentada pela luz, a prática em si floresce. E aí você entra nesse ambiente no qual são geradas 100 formas, são 10 formas diferentes e o tamanho e as cores delas são geradas aleatoriamente. Você pode tanto caminhar pelo espaço, e alterar a cor do seu jardim. E a partir disso, eu faço um convite a quem está visitando a perceber seu corpo físico nesse momento do aqui e do agora. E a partir dessa percepção, dessa consciência, construir o seu próprio jardim. Então, você pode ir pegando as formas e montando o seu jardim. É também possível ter uma outra visualização dessa imagem bidimensional que é gerada automaticamente. Então, a rede ela começa com essa simulação e entre os dias 11 de março a 12 de abril, eu visitei ela diariamente, criando 3 imagens e mintando essas imagens como NFT na plataforma Hicket.Nunc, que são essas imagens que eu estou mostrando agora. Além disso, aí no dia 21 de abril, a simulação foi lançada ao público na Guava, nessa plataforma que a gente construiu, que é uma espécie de também simulação da simulação. Eu também fiz essa série de pinturas, são 4 pinturas acrílicas sobre tela, de 80 por 80, com imagens que foram geradas dentro do jardim e trazidas ao mundo físico sensível a partir dessa mudança. Além disso, também realizei essa colagem que se chama Jardins, na qual eu fui coletando imagens que me enviaram, que as pessoas foram construindo dentro do jardim. E agora, na exposição, eu estou com essa ação que se chama Jardins de Fuga, que é uma galeria das imagens que as pessoas vão me enviando. E amanhã, às 6 horas da tarde, sexta-feira, eu vou fazer a última atualização. Então, quem não enviou pode enviar. A simulação também está disponível na exposição Linhas de Fuga. E sobre que eu fiquei pensando assim, bastante da relação com o trabalho dos colegas que estão hoje aqui também. E aí o do Robson, eu acho que é uma relação bem imagética, né? Que em ambos os casos, né, estamos carregando pedras e, de certo modo, também nos conectando com as nossas origens, né? Porque ele traz essa questão do barro, enquanto que eu retomo essa minha ancestralidade, né? Que é pensando essa prática da construção de jardins de pedras japoneses, mas a partir do que eu sou agora, né? De uma brasileira também com ascendência asiática. Acho que o da Letícia, né, também tem a questão das manchas que vão formando imagens e desenhos. E aí os traços, né, que são um registro desse gesto que a mão faz. Eu achei até engraçado que ela falou que foi uma espécie de prática meditativa. Para mim também esse momento, essa performance de visitando o jardim diariamente, criando esses registros, era uma prática meditativa, né? Porque perceber o corpo, né, nesse momento do aqui e agora, estar presente, estar consciente, também é uma forma de meditação. E aí no da Thaís eu vejo também isso dos traços, né, naquele desenho, e vendo os dois trabalhos juntos,
também me leva a pensar que o outro trabalho, que é uma escultura, as linhas constroem uma imagem, né? Também constroem um desenho a partir do registro da fotografia. E eu penso bastante também sobre a simulação jardim nesse aspecto, né? Que é uma construção tridimensional que se torna bidimensional. Tem esses vários aspectos do jardim que vão transitando, né? Eu acho que ele sempre se encontra num entre. E com o da Rosa eu fico pensando nesse movimento e nesse espaço que, de alguma forma, ele é transformado, né, a partir da obra num estranho familiar, né? Porque a gente está na floresta, quem está performando está caminhando por essa floresta ou está dando giros, né? Que são coisas que a gente pode fazer até no dia a dia, né? Mas como colocado dessa forma, traz esses estranhamentos, né? E eu sinto muito isso na simulação do jardim, porque ela é meio bugadinha, né? E às vezes não roda bem também no computador. E aí você tem que meio que aprender a navegar por esse espaço, que é para simular uma caminhada, né? Mas essa caminhada ela é meio troncha. Então eu gosto de pensar também esses deslocamentos do familiar, para que ele não gere estranheza, né? Porque para a gente também não ficar anestesiado no cotidiano. Acho que é isso, então. Obrigada, Thaís. Eu não sabia de sua ascendência oriental, mas acho totalmente, como dizer, presente em seu trabalho. E é muito interessante como seu trabalho é uma atualização e uma recontextualização de essa tradição meditativa, e essa relação com o corpo, a natureza, que está presente em fazer um jardim, né? Então, é muito bonito entrar nessa relação e como seu trabalho atualiza com meios distintos, como são os meios virtuais, essa relação colaborativa, né? De um trabalho que é praticamente silencioso, quando uno imagina os maestros dos jardins orientais sozinhos, fazendo em um lugar, uma planta, uma pedra, enfim, e como essa relação com o silêncio, com os materiais e demais, e você faz uma abstração de essa experiência e atrai um formato, um meio distinto, né? Então, é muito bonito esse deslocamento também, né? Um deslocamento de meios, também de materiais, de matéria, também de essa relação com o corpo. Então, muito interessante, obrigada pela sua fala. Agora, vamos a dar a palavra a Thaís, a nossa colega também curadora da exposição Linhas de Fuga. Boa noite, gente. Tá dando para ouvir direitinho? Tá, né? Beleza. Primeiro agradecer, né, que está sendo tão bom acompanhar essas conversas, que eu acho que a parte mais estimulante, assim, da pós é esse momento de encontro e de troca, sabe? Comentar sobre os trabalhos uns dos outros e pensar em conjunto, eu acho isso muito bonito, assim. Então, meio de férias das aulas, a gente se enfia em outra coisa para ter uma conversa na mesma direção, assim, mais ou menos. E respondendo a primeira pergunta, eu acho que a ideia de movimento, ela tem atravessado e conduzido o meu trabalho já há um tempo, assim, acho que desde o momento em que eu
encontrei a escultura como uma atividade possível para mim, e essa questão do movimento foi só se dilatando. E outras vivências me ajudaram um pouquinho a conduzir para esse sentido, as experiências de estudo na música, estudo amador, né, que eu não sou profissional, mas é uma atividade que me encanta muito, e mergulhar nessas atividades como uma investigação, como um estudo e como um processo, ver as atividades como um processo é uma coisa que me instiga muito. Então, essas vivências em estudo de música, em estudo do próprio corpo, assim, da dança, já tinham colocado essa questão do movimento para mim, mas quando eu encontrei a escultura como uma possibilidade, as coisas se conectaram de uma forma que não foi mais possível separar, assim. Para mim, elas se conectaram na escultura e, a partir daí, elas foram meio que migrando juntas, assim, variando um pouquinho a forma como isso se apresenta, mas como um condutor, realmente. E em relação a esse princípio do vestígio, as imagens, assim, os trabalhos, vêm muito como exatamente isso, né? Um vestígio da ação, assim, um vestígio do movimento, é um rastro do movimento. Então, tem essa questão do movimento ser o gerador desses trabalhos, e as imagens que vão aparecendo, elas trazem essa ideia do índice, né? Elas são indícios dos movimentos que foram feitos. Aí eu fiquei pensando um pouquinho em termos do próprio processo de esculpir, assim, quando você fica esculpindo por muito tempo no mesmo lugar, e você sai daquilo um pouquinho e não para limpar nada, não para ajeitar nada, aquilo é uma cena que se torna investigável, né? Então, você consegue traçar, por exemplo, os pontos de repouso do corpo, que é onde fica menos acúmulo das lascas, menos acúmulo da poeira. Você consegue ver em que pontos que você esculpiu com mais ímpeto, porque as lascas são maiores, você consegue ver em que momento você substituiu as ferramentas. Então, tem uma questão de vestígio tanto no próprio trabalho, quanto nesses trabalhos periféricos que vão circundando a ação, assim, né? Esses vestígios da poeira no chão, esses vestígios da manualidade, das ferramentas sobre o corpo. Então, são ideias que no meu processo são bem caras, assim. E nesse período pós-defesa, eu me percebi muito voltando para o desenho. Assim, acho que nos momentos em que eu tenho um pouquinho de repouso entre uma coisa e outra, entre uma fase e outra, eu volto para o desenho meio que no automático, assim. Acho que o desenho acaba sendo uma forma de estruturar reflexões ou de me mapear também nas situações. E aí eu tenho trabalhado esses desenhos, que um deles foi o Ecoar, né? Que foi um dos primeiros dessa ideia mais recente, que é basicamente uma ideia principal essa, né? Porque o processo é que eu faço uma linha, estruturo uma linha no espaço, e a partir dessa linha eu vou gerando as outras, mas em comunicação com a anterior, assim. Então, tem uma ideia de como comunicar na linha seguinte o movimento que gerou a linha original, assim, e como as coisas vão reverberando, como as coisas vão se informando, assim. Então, teve muito dessa ideia. E o trabalho desses objetozinhos, né, que são os objetos de cola, foi meio que uma forma de captar a própria manualidade, assim, que é uma superfície de cola que eu aplico sobre a mão. Aí foi engraçado que quando a gente estava discutindo, é engraçado essa posição de ser curadora e artista da exposição, né? Enfim. Aí quando a gente estava discutindo, eu me abstive, mas aí perguntando, tá, mas como é que é isso, não sei o quê. Quando eu falei que era cola na mão, todo mundo, eu sempre fazia isso. Então é uma coisa bem de devaneio infantil na escola, né? Da gente querer, de alguma forma, capturar talvez o nosso corpo, talvez os traços do nosso corpo. Então é uma coisa que me interessa também. E as relações entre os trabalhos de cada um, eu anotei um monte de coisa, eu acho que o meu tempo já está acabando, né? Eu esqueci de olhar, por favor, me ajuda. Podem apontar, assim, que eu estou vendo, os 3, 2. Dá tempo? Então tá. O trabalho, começando pelo trabalho do Robson, eu fiquei pensando muito sobre essa ideia do corpo permeável, Robson, porque você se coloca no espaço de uma maneira que está muito entregue naquele ambiente ali.
Então, você se permite, por exemplo, não só estar em contato com a Terra, como você se permite ser registrado com a Terra te marcando, assim, com a Terra entrando nas suas roupas, entrando no seu rosto, te colorindo. Isso é uma coisa que eu achei muito bonita, assim. E tem a questão também, nesse processo de envolvimento com a Terra, eu fiquei imaginando que a Terra foi preenchendo também a sua pele, né? Foi preenchendo essas linhas da sua pele. E aí eu também pensei da terra se convertendo em tinta no seu corpo, porque a terra seca é uma coisa, a partir do momento que ela tem contato com o seu corpo, que está em movimento, e esse corpo tem uma transpiração, esse corpo tem uma permeabilidade também dele querer se devolver para o meio, essa mistura vai gerando uma tinta no seu corpo, então você vai mudando o material por causa do movimento. Eu achei uma coisa bem bonita, assim, é meio que um trabalho de alquimia, sei lá, você vai transformando a matéria com que você está trabalhando porque você está trabalhando com ela. Uma coisa que eu achei muito bonita. O trabalho da Rosa, eu fiquei pensando nessa relação com as ideias de repetição e variação, assim, porque tem essa ideia, né, desse gesto, esse gesto de referência, né, do andar para trás, do caminhar para trás. Ele é um gesto de referência que vocês vão replicando, mas, ao mesmo tempo, se você pisa em um pedaço específico do chão, já não é o mesmo giro, né? Então, tem uma relação de como que a gente se dispõe ao gesto, esse gesto de referência, mas, ao mesmo tempo, quanto mais a gente repete esse gesto de referência, mais ele se transforma. E é uma coisa que eu sinto muito no desenho, assim, dessas linhas, que a ideia é usar a linha original como uma referência, mas à medida que elas vão se desenvolvendo, elas vão se transformando em outras, né? Então, é uma relação que eu vi. E tem a questão também trazendo essa ideia do rastro, né, do vestígio. Tem um rastro que o próprio corpo de vocês gera no espaço, né? Então, tem um rastro que os pés de vocês vão gerando no solo, e tem também o solo devolvendo essa informação para o contato, né? Então, vocês carregam um pouquinho do solo com vocês, enquanto vocês vão fazendo essa trajetória. E aí, essas ideias de contato com a materialidade, como isso pode ocasionar imagens, é uma coisa que também me interessa muito, assim, enquanto processo de trabalho. E aí, eu fiz essa relação. O trabalho da Letícia, eu fiquei toda boba com o seu trabalho, quando a gente estava olhando na curadoria, a gente passando cada trabalho, na verdade, eu fiquei muito... Me deu um sentido bem de orgulho, sabe, da nossa produção enquanto discentes. Eu acho que a gente é linde mesmo e estamos aí. Somos lindes. No trabalho da Letícia eu percebi uma relação um pouco mais clara com esses que eu submeti para a exposição, justamente pelo aspecto visual, assim, que são trabalhos que eles colocam uma materialidade que está muito presente, assim, que está muito anunciada, e no próprio título você destaca essa materialidade, né? E é uma materialidade que eu senti um certo destaque para a questão da percepção, porque você fala da textura, mas é uma textura que, para quem tá observando, pode assimilar de uma outra maneira, mas no momento do fazer, essa textura se anuncia. Então, eu senti uma conexão também por esse lado da percepção enquanto se faz, assim, da percepção do processo de trabalho, que é uma coisa que também me interessa muito. E tem uma questão também da manualidade, né? É um trabalho que se anuncia muito manual. E esse poema que você leu é muito lindo, eu quero ele para minha vida e vou roubar, porque as referências são para isso, né? Para a gente sair roubando tudo. Tudo que é bonito a gente vai e rouba. E com o trabalho da Thaís, eu vi muita relação ainda por essa via das imagens que são geradas pela movimentação das formas, né? Porque a Thaís vai criando essas formas e aí coloca elas num espaço que é manipulável, e a partir do momento que a gente se dispõe a interagir com as formas é que a imagem bidimensional é gerada. Então, tem uma relação, por mais que seja um ambiente digital, ainda tem uma relação de deslocamento das massas, né, pelo espaço. Então, achei muito legal você trazer na sua fala essa relação, Thaís, de um espaço tridimensional que vira bidimensional, aí quando você pinta, você meio que está devolvendo ele para a tridimensionalidade, e aí depois você tira a foto da pintura, então você rebate para a bidimensionalidade. Então, achei esse jogo muito, muito bonito, assim,
de ficar brincando com as possibilidades do trabalho. E uma das coisas que eu percebi de relação também foi em questão da mudança de perspectiva, porque na simulação tem muito isso da gente estar em deslocamento pelo espaço, então a nossa perspectiva é móvel, às vezes involuntariamente, porque eu sou daquelas pessoas que a minha máquina não permite sabe, a simulação a rodar bem linda e suave, então tem uns impactos, assim. Então, vai criando umas movimentações tanto involuntárias, quanto umas mudanças de perspectiva que eu não estou esperando enquanto manipuladora do espaço digital, assim, porque tem horas que eu estou achando que estou indo para um lugar e a simulação vai indo e vai indo e vai distorcendo, assim, o caminho. Então, esse trabalho com as massas, né, a minha coisa favorita de fazer essa simulação é deixar todas juntinhas e sair atravessando, assim, como se fosse um boliche. A minha parte divertida, assim, a minha parte favorita da simulação. Então, tem essa questão das massas que eu percebi de relação, e a questão também de possibilitar uma alteração de perspectiva, mas com um certo afastamento com relação ao objeto, assim, porque quando você coloca, uma coisa seria colocar a simulação por si só, e é a simulação e pronto, e outra é você colocar uma tela em que as imagens que a gente está manipulando entram em contato com a gente de uma outra maneira, e ainda tem a possibilidade de a gente isolar essa figura numa coisa única. Então, vai criando umas camadas de distanciamento com relação ao nosso processo, que, pensando assim, em termos de processo escultórico, é uma coisa fundamental, assim, essa perspectiva móvel, sabe, esse contornar das coisas, esse olhar as mesmas coisas de ângulos diferentes para possibilitar um processo de trabalho. Então, né, na sua simulação, quando tem essa possibilidade de mudança de perspectiva, e essa mudança de perspectiva que é frequente, assim, é constante, eu percebi essa relação. E acho que é isso, gente. Qualquer coisa eu falo mais depois, que eu falo muito. Thaís, obrigada pela sua fala, sempre você muito acertada, concreta. Escutar é um prazer também, escutar você. Eu acho que as relações que você trouxe para nós são bem acertadas, e só quero ficar com duas ideias. Uma é o corpo permeado com a matéria e a matéria permeada com o corpo. E com essas duas ideias, eu quero dar a palavra a Robson, que é nosso colega. Agora, Robson, você tem a palavra. Obrigado. Gente, queria primeiramente também agradecer a equipe, né, que trabalhou aí em toda a organização, curadoria, um trabalho super forte, ficou muito bem organizado, tudo muito bem cuidado. Então, queria parabenizar a equipe toda, né, e a UNB também, por toda essa estrutura, universidade pública, gratuita, de qualidade, que muito nos orgulha enquanto a gente ainda tem, e vamos ter por muito tempo. Então, queria agradecer primeiro por esse momento, assim, de tudo isso que a gente está passando nesse momento estranho, né? Que é um respiro no meio dessa turbulência toda. Obrigado pelas palavras dos colegas até o momento, assim, sobre os links dos trabalhos. É muito interessante a gente ver como o outro vê o nosso trabalho, né? A gente fala, nossa, não tinha pensado nisso, nossa, que legal. Isso era tão interessante para mim, mas que bom que fulano viu e é interessante para o outro, no olho do outro, revigora, traz uma nova roupagem para o que a gente faz, uma nova percepção, assim. Então, agradeço pela generosidade dos colegas também e parabenizo pela exposição também de vocês. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui. O meu trabalho é o trabalho Origens, e eu queria mostrar um pouquinho de como que esse trabalho surgiu e o que ele gerou, além das fotos que eu coloquei na nossa exposição, né? Então, eu vou compartilhar aqui primeiro as fotos, para mostrar um pouquinho para vocês, algumas fotos.
Então, qual é o trabalho? Origem, eu pesquisei exatamente esse tema, origem, né? Minha origem mineiro, essa pessoa parda, com traços negros, cabelo afro, então essa negro de pele clara, e essa relação com a terra, que tem muito a ver com a minha lugar onde eu nasci, em Minas Gerais, essa relação com a pobreza, com a seca, com a terra, com o trabalho. E aí, as fotografias, elas vêm de performances que eu realizei nesse campo de construção no Noroeste, que foi o último lugar aqui em Brasília que houve desapropriação de terra indígena, né, para a construção imobiliária. Então, um lugar muito simbólico e de muita força e que diz muito da nossa ocupação territorial, né? E além das fotografias que geraram cada performance que eu fiz um vídeo também, vou mostrar aqui para vocês. Fiz, na verdade, 7 vídeos. Deixa eu achar o vídeo aqui. E 7 projeções. Então, aqui é uma das projeções que foi no espaço urbano, a partir da performance que eu fiz, que se transformou em fotografia, se transformou em vídeo, que foi com projeção no espaço urbano também. Então, era uma questão de mostrar, no tempo do trânsito, uma imagem que pudesse dizer várias dessas coisas que eu estava pesquisando. No trânsito, você sabe que a cidade não é aquela apreciação que a pessoa para apreciar um vídeo inteiro, né? Então, a ideia era tentar construir imagens que fossem lidas de forma mais rápida, que eu chamei de dramaturgia do trânsito. Essa aqui é um dos vídeos. Esse foi o vídeo que eu preparei para projeção, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem que é do próprio vídeo, que no caso aqui são vídeo arte, aqui no caso agora, que não foram para projeção. Então, aí tem a performance que ela é fotografada, ela vira um vídeo arte, ela virou uma projeção em ambiente urbano. Foram 7 performances que eu fiz e saíram a série de fotografia, que foi foi a série que eu inscrevi no Coma, né, para essa exposição. Então, essas fotografias, essa série, ela faz parte de todo esse projeto maior, que é Origens, que eu chamo de Origens, que tem essas videoartes, as projeções para o ambiente urbano e as fotografias e um livro e postais também. Vou passar aqui rapidinho, só vocês terem uma ideia. Além desse, coisa eu falei do livro, né, que é o livro Origens, que eu ainda não lancei, porque ele foi feito durante a pandemia, então ele é um livro que eu chamo que ele é um livro performance, que ele tem, as fotografias estão aqui, uma série de fotografias, contando um pouco essa história dessas 7 performances, organizadas de acordo com essa minha pesquisa, que eu chamo de que é um livro performance, que é um livro como se fosse um livro espetáculo, né?
Então, esse livro aqui também é um dos resultados desse projeto. O que para mim de vestígio e movimento, para mim não ficou difícil de falar de vestígio e movimento, né? Porque além dele trazer a fotografia, o vídeo, a projeção, o livro, ele foi feito, a performance foi mote e os vestígios foram ficando como subprodutos desse trabalho, apesar de subprodutos não é um nome muito bom para as artes, né? Mas subtrabalhos do trabalho original, que foi nas performances, que foi o mote para a criação, para a fotografia e para o vídeo, né? Então, movimento e vestígio tem tudo a ver, essa coisa do movimento que a Thaís falou, com a tinta, com a terra, esse movimento com a terra, esse motivo de movimento para encontrar com a terra e ela gerar e me motivar essa movimentação, que tem também toda uma elucubração inicial, né, de qual a ação que eu vou fazer, qual a performance que eu vou fazer, como eu vou fazer, qual o movimento, mas também tem também essa questão do acaso, que é quando a gente vai com essas ideias e encontra com a materialidade desse espaço, e o que esse espaço traz para mim como performer na hora do trabalho, da filmagem, da fotografia, e todo esse contexto político também, de estar em Brasília, de ser noroeste, de ter tido uma terra indígena ali, né, que mudou de lugar, ainda continua lá, mas mudou de lugar o espaço dos índios. Então tem todas essas questões políticas por trás. E quando eu falo de origem tanto da minha origem, quanto a origem de Brasília e a origem do Brasil. Então eu coloquei de uma forma bem ampla na hora da pesquisa, como um motivador mesmo do trabalho mesmo, de uma forma mais ampla. Sobre a relação do trabalho com os colegas, foi muito interessante ver também a Thaís falando da relação das pedras, né? As pedras do jardim dela com as pedras do meu trabalho, eu não tinha pensado nisso, as pedras me passaram despercebidas. Mas eu observei também essa coisa das várias camadas que o trabalho da Thaís Cochino tem, né? Que ele tem um lugar onde você vai interagir, você também performa como uma pessoa que vai apreciar o jardim, vai andar por ele, vai interferir nele, e você deixa essa marca, né, essa fotografia, essa imagem, esse outro resultado desse trabalho. Então, ele tem várias camadas, né, assim como o meu trabalho, eu vi essas várias camadas no trabalho da Thaís. Identifico, e para mim são como vestígios também, assim como o meu vestígio, né, que vai para as performances de fotografia para o livro, essas imagens são vestígios que essas pessoas vão deixando, né. O trabalho da Thaís Oliveira, né, a obra Ecoar, ela tem para mim uns caminhos, né, da trajetória ali. Então ali eu fiquei muito viajando nessa coisa das trajetórias da caneta, da tinta no papel, e é circular também, tem um trabalho que eu fiz também que é de andar em círculo sendo fotografado, então puxou muito para essa ideia da trajetória e do movimento. E também o outro trabalho, que é o Avessos Volantes, também tem isso com a linha, né? A linha, ela se movimenta ali com aquele material, que eu pensei que era um tipo de pano, um tipo de tecido, e ali a linha é como se ela se movimenta também e traça uma trajetória ali por aquele espaço e vai gerando um movimento e vai deixando um vestígio, um trabalho, tem uma performance ali nesse ato de fazer e de coser, né? Além disso, tem uma coisa temática, porque a coisa da linha e da costura tem a ver com a minha história, porque minha mãe é costureira. Então, do ponto de vista temático, tem também essa relação da costura do ponto de vista das minhas motivações para o trabalho, que aí não estão aparecendo no trabalho que eu mostrei. O trabalho da Rosa, o trabalho da Rosa, ele tem uma performance para o vídeo, né? Então, de cara, eu já vi essa identificação de ser um trabalho para vídeo, com movimento, feito para câmera, né? E com repetições também, que eu trabalhei com repetições para essa ideia da dramaturgia de trânsito, que era uma ideia mais simples, mais concisa, que se repetia por muito tempo, para as pessoas que passam no trânsito verem. E aí eu senti que tinha essa conexão desse trabalho de performance e movimento para vídeo, que tem a ver com o trabalho que eu também gosto de fazer também.
E o trabalho da Letícia, eu acho que o conjunto deles, né, desses polípticos, eles, para mim, são também como se fossem movimentos e vestígios, né? Porque tem um, outro e outro, um, outro e outro, um, outro e outro. Eles vão se compondo ali, né? Então, parece que era como se, eu não posso falar em evolução, um não é a evolução do outro, mas me dá essa ideia de movimento. Quando eu vejo um, vejo o outro, vejo o outro. Vejo um, vejo o outro, vejo o outro, sabe? E aí eu vejo essa ideia de movimento e como se fosse essa imagem performando de um quadro para o outro, nas sequências que se repetem os elementos na cada fileirinha de 3 ali que você vai compondo, né? Então, era como se a pintura, o desenho e a composição fosse também se movimentando e evoluindo no tempo e cada imagem, assim como as imagens que eu componho também. Elas vão se movimentando e criando novas imagens a partir das imagens anteriores, assim. Eu acho que é isso, gente. Agradeço pela escuta. Acho que ficou claro. Alguma pergunta? Acho que ainda deu tempo, né? Obrigado, pessoal. Tudo claro. Não, ficou escuro. Obrigada. Ficou claro, não, ficou escuro. Deixa eu me corrigir aqui. Ficou escuro o que eu falei? Melhor. Todo deu para entender. Obrigada. Obrigada por sua fala. Acho que é muito interessante o olhar de cada um sobre os trabalhos dos outros, né? Eu acho que as falas fazem parte da curadoria. É como se precisáramos transcrever todas as falas para completar a curadoria, sabe? É muito bonito essas relações que vocês tecem a partir também de uma intuição que a curadoria tive e que agora vocês trazem e fazem concreta, sabe? Agora, eu fiquei pensando que o vestígio para nós estava justamente nesse rastro, nesse trânsito que deixa o corpo na terra, o seu corpo na terra. Mas essa ideia de um vestígio como outra produção, um desdobramento da performance que fica no vídeo, em uma mostra, uma intervenção em um ponte ou na rua, ou em esse desdobramento do livro, né? Também são vestígios, e então é muito interessante essa relação, porque fica muito bem com a obra de Rosa Cham, né? Que é essa relação, esse pensamento de fazer uma performance que é um vídeo, mas também esse vídeo está justamente uma presença, né, do corpo, de vários corpos, né? Então, achei muito interessante essa ideia de vestígio, porque nós trazemos essa ideia, mas era por o rastro, tracegar, o movimento, o corpo, mas você diz o vestígio como observamento, né? Então, interessante. Obrigada a você. Agora, Rosa, você tem uma palavra. Não sei se você vai a compartilhar sua tela, o vídeo performance. Oi, Ana. Solamente. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, eu não preparei vídeo para trazer, eu vou conversar com vocês, né? Então, pegando o gancho do desdobramento, né, do trabalho que vai se transformando em outros, né? Esse trabalho, ele começou em 2017, um pouco antes do mestrado, e começou com uma aula, que eu dou aula de técnica Alexandre, contato e improvisação, então, estava investigando o movimento da paragem e como gerar volume e espiral. E aí eu fui investigando essa ideia de que a gente é muito bidimensional, muito frontal, né? Então, como ocupar esse espaço sem perder, né?
o frente, né? Não é querendo combater o frente e trás, né? Mas como juntar as coisas para encontrar esse lugar de conversa com a gravidade, né? Que está sendo o tema da minha pesquisa de doutorado agora, né? Então, começou com essa performance, e talvez por uma frustração, que eu gostei muito, é uma performance muito crua, a proposta, ela é buscar esse lugar de acidente, né, de ver como que a coisa se configura ali no espaço que eu encontro, com as pessoas que estão disponíveis para estar comigo, né, eu bolei para um trio, e essa performance, bom, desculpa, talvez fazer um passo atrás. Meu trabalho se chama Giro, o trabalho que eu estou apresentando no Coma, que é um evento muito bacana, organizado pelos estudantes da pós-graduação da UNB. Então, agradeço ao Mário, Thaís, cadê a Aline, tem tanta gente bacana que, né, colaborou para esse evento acontecer. E, bom, agradeço a oportunidade de estar aqui, me senti muito bem acompanhada, recebida. Isso aí, tenho mais, vamos lá. Então, voltando, eu comecei com esse trabalho com uma performance e fiquei com fiquei com um registro mais ou menos, assim, não ficou muito bom, e eu gostei tanto da experiência, porque, poxa, como propor essa performance, né? Então tem que ter um material interessante para apresentar a proposta, né? Então, assim, de uma aula, eu acabei improvisando uma performance num evento de uma comunicação, um evento de dança e técnicas somáticas, que teve no IFB. E daí eu fiquei muito, muito animada com essa proposta do espaço de trás, né? A pesquisa tem a ver com a ideia de vertical, então a gente pesquisa a paragem, estar muito tempo parado, e é bastante perturbador, eu gosto dessas perturbações, eu sinto que elas acolhem, não são perturbações que te reprimem, mas que te fazem estar com o ambiente, né? Pensando nos jardins japonês, né? Um pouco da Thaís, né? Como que esse ambiente, né, que te faz olhar para fora, mas ao mesmo tempo olhando para dentro. Então tem todo um estudo, né, na história da dança, né? Década de 70 principalmente, né, do estudo da paragem, né, da Sichuan, enfim, não é nada tão incomum no lugar que eu venho, né? Mas o meu interesse está sendo por esse lugar de pensar a vertical como um movimento, não como uma ideia abstrata, metafórica, hierarquia, mas como que para a dança, e nesse caso eu estou investigando a caminhada principalmente, é essencial essa orientação, como que essas referências abstratas nos influenciam, e que não é nada abstrato, que a gente está lidando com a gravidade o tempo inteiro, né? Então como estar com ela, né? Então eu criei essa proposta, que eu gosto muito, que é uma pauta, um lugar que a gente pode se perder deslizando, assim, tá junto, né? Não é se perder de, ops, o que eu faço agora, né? Mas de curtir, né? Se sentir acolhido, né? Com essa perturbação. É perturbador andar para trás, não é confortável, é perturbador ficar parado, e ao mesmo tempo é delicioso o estado que a gente fica, e é muito cru. É um lugar aqui perto de casa, eu resolvi filmar para propor para editais, e eu coloquei para baixo, ficando com a verticalidade dos pinheiros, esse bosque, né, uma plantação de pinheiros, e o chão é maravilhoso, que ele as folhinhas ficam parecendo quase um palito de fósforo, né, se riscar fogo ali, já era, né, assim. Mas é macio e perigoso, como alguém citou, assim, é um piso desnivelado, então a gente brinca com esse risco, brinca com o risco de se chocar, e brinca também com a repetição do parar e a repetição da caminhada para trás e do ir e vir. Então, achei muito interessante o link assim, que eu faço com a Thaís, por exemplo, né, Thaís Costa, Oliveira, né, que está com as linhas, muito legal, bacana esse trabalho, né, eu vejo assim, linhas com volume, que remetem volume entre elas, né, pela quebra, por uma leve curva, sem perder a linha reta, assim, você vai vendo linhas retas curvadas, assim, achei interessante. Então a gente se perde, assim, eu acho que o fio condutor, assim, a leitura que eu fiz, né, que eu acho que vocês não mencionaram, eu acho que assim, mencionaram um pouco, foi sobre um pouco desse estado de meditativo, né, se perder nesse fazer, né? Tanto o Robson, né, como não tá mais, tem uma dramaturgia ali, não é tão ritualístico, mas tem algo ali de imersão, né, de entrar na coisa.
calcula, tem alguém te filmando, né? Não é tão íntimo como esse lugar que a gente criou, que eram só nós três e uma câmera, né? Mas tem esse lugar de estar junto, né? Costurando. E a Thaís, o trabalho da Thaís Cochino, eu acho maravilhoso, perturbador mesmo. Eu ficava buscando o chão nesse trabalho. Gente, cadê o chão, né? Talvez eu seja muito besteira, estou aqui apegada à gravidade, mas assim, para mim, foi um lugar assim não sei se no computador, eu mesma, assim, eu não tão jeito de, não tão habilitada, assim, né, nesse ambiente, mas eu acho muito interessante, assim, se colocar nesse lugar, ter essa referência do Japão, do jardim japonês, assim, como que eu me perturbo tanto nesse jardim, né? Enfim, maravilhoso. Letícia, eu acho que os seus trabalhos conversam muito, assim, né, as manchas, e também, de novo, assim, esse chão que, apesar de não ter uma linha tão marcada, não tem um enquadramento, não tem perspectiva, tem chão, né, tem relevo, e é outro lugar um pouco perturbador para mim, comecei a viajar nisso do vertigem, do vértigo, né, do vértigo, já estou com muito espanhol, mas, né, do vertigem, né, de não ter chão. Então, assim, esse meu tesão, assim, é o que eu gosto, né, da improvisação, né. Então, esse trabalho, eu fiz um vídeo performance, né, apresentei em outros contextos, em outra exposição, e depois, em 2019, eu resolvi, me veio essa ideia de dialogar com a linguagem do audiovisual, né. Então, assim, a proposta é esse giro, né, o verter na sua origem latina, ele significa girar, né? Então, aplicando assim, bem literalmente, mas ao mesmo tempo com as possibilidades da ferramenta, né? Eu não espelhei, né? Mas eu inverti o processo. Né? Então, andando para trás, escutando para frente, e ficar esse começo e fim juntos, e zero perspectiva, fica tudo confuso. E, ao mesmo tempo, seu olho está ali na direita, depois, não, vou para a esquerda. Enfim, eu acho que, não sei se eu já falei muito, mas é isso, esse é um desdobramento, né, literalmente, de um vídeo performance, né, que é um desdobramento de um trabalho, de uma pesquisa de aula e de performance, que eu continuo aqui no doutorado agora, né, desenvolvendo essa ideia de vertical, questão dos espaços, né, como que é essa improvisação, como que é se jogar, criar um contexto para se jogar no desconhecido, né, ninguém se joga no desconhecido, bom, alguns talvez, né, se perderam aí nos barcos, né? Tem alguns artistas que radicalizam, né? Tão fundo, não se perder, né? Mas eu tenho esse lugar do construir um tobogã, assim, um trampolim, algo, né? É isso, gente. Acho que eu encerro aqui na fala. Obrigada. Obrigada, Rosa. Agora, não sei, Mário, se você tem algum comentário ou alguma pergunta antes de dar um espaço. Eu tenho várias perguntas para todo mundo, né? Achei incrível. Mas não sei, será que a gente abre para... Melhor abrir, enfim, né? Se alguém tiver uma pergunta, né? Mas, enfim, acho que essas relações e a visão de vocês, né, sobre o trabalho um do outro, incrível, foi muito rico, tem coisas que eu não... Enfim, é isso, né, vocês chamam atenção para algo, né? Enfim, alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então eu vou fazer mesmo. Então, já que ninguém vai se manifestar, eu me manifesto, né? O Aleph, Danilo, Gustavo, se tiverem alguma pergunta, agora é a hora. Falem agora o cálice para sempre. Não, estou brincando. Enfim, não, na verdade, para começar com a Letícia, que é um pouco você tá, um pouco como é que é esse processo de criação
dessas imagens, de relacionar as partes com um todo, né? E aí eu acho que, sim, eu vejo uma coisa muito que o Robson até falou, que tocou um pouco da questão do movimento, mas eu vejo como uma narrativa, na verdade, né? E aí, vendo também essa questão, você veio das letras, né? Eu queria saber um pouco como é que é, você meio que falou um pouco na sua fala inicial, mas como é que é essa relação das letras, se tem alguma uma questão com essa questão narrativa no seu trabalho, se você enxerga isso ou acha que não tem nada a ver, que eu estou viajando. Enfim, o que você acha? Bom, primeiro agradecer a todo mundo pelos comentários. Como a Ana falou, é muito bom ouvir, né? Quando o Robson falou isso, né, que ele estava lendo de 3 em 3, inicialmente eu tinha... isso, como eu falei, foi uma coisa tão espontânea e tão não planejada que eu fui fazendo e aí eu me dei conta de que eu estava fazendo trios, inicialmente. Só que ao mesmo tempo eu me dei conta de que eram tudo parte de uma mesma coisa. Então, eu comecei nesse movimento de pensar esses trios, né? E aí eu acho que tem a ver tanto o que o Robson falou do movimento, quanto isso que você está falando da narrativa. E aí depois, quando eu achei que era o fim, que eu tinha terminado, eu percebi que eu tinha 4 trios, né? E que, na verdade, tudo aquilo tinham vestígios de um nos outros, assim, né? Seja pelas cores, pelo próprio gesto, pelos elementos que estavam sendo colocados ali. E aí eu entendi que existiam diferentes leituras para essa imagem, né? Você pode ler ela separadamente, né? Cada quadradinho é em si mesmo uma história para trazer isso que você falou das letras, né? Mas também pode ser lido como trios, né? 4 trios, ou pode ser lido como uma coisa só, né? Um políptico que tem lá as suas 12 partes e você vai seguindo a ordem que você quiser, né? Que pode ser na horizontal, na vertical, na diagonal. Eu acho que, enfim, ficou uma leitura aberta, né? Para quem está vendo também, de uma certa forma, tomar alguma decisão diante dessa imagem. E eu acho que essa coisa é meio quase que um jogo, assim, que não está explícito, né, nesse trabalho, mas que eu acho que ele acontece, é uma coisa que me interessa, assim. Então, por um lado, eu acho que tem esse rastro dessa coisa da narrativa, assim, mas ao mesmo tempo de uma narrativa que está aberta, né? E que pode ser trabalhada por quem está enxergando essa imagem. Obrigada, Mário. Não sei, é uma narrativa em construção, né? Aberta, né? Não é uma narrativa né? Enfim. E aí, para o Robson, vou fazer uma pergunta também. Achei bastante interessante essa questão de as origens deram várias origens, deram vários trabalhos, né? Tem uma origem primeira, que é a performance, e elas foram gerando outros trabalhos, e essa relação da cidade também, eu vi que, né, você foi pegando pontos ali na rodoviária. Meu cachorro aqui está... Desculpa. Ali na rodoviária, no Cruzeiro, a Ceilândia também tinha, né? Lugares, enfim, que também são origens da cidade, né? Que estão pulsando, né? Eu queria um pouco como é que é essa projeção, essa imagem sua na rua, né? Enfim, fiquei impactado bastante com essa questão, ainda mais no momento de pandemia, né? Um pouco. As filmagens foram no momento da pandemia, a projeção foi nesse momento, enfim, não ficou claro para mim. Enfim, se você puder falar um... A filmagem das performances foi durante a pandemia e as projeções também foi durante a pandemia. Que ganha um significado também... Desculpa, né? Ganha um significado enorme, né? Também. Enfim, desculpa, foi só... Não, e até a saída de fazer projeção não era uma ideia minha original no projeto quando eu comecei a fazer. Eu queria fazer performances na rua. Eu não ia fazer projeções. A ideia de fazer projeções ela surgiu por um impedimento devido à pandemia.
que é como mostrar o trabalho sem ter um contato muito próximo com as pessoas, porque a minha história na dança, ela já é de performances com mais interatividade. E aí, eu já pensava em fazer elas nesses lugares, porque eu pensei em colocar, assim como eu pensei em origem do Brasil, origem de Brasília, e a minha origem como mineiro que vem para Brasília, eu busquei 7 lugares significativos aqui de Brasília também, para mim, para eu fazer as projeções que eram para ter sido performances. E aí essa escolha tem a ver com isso que você falou, o significado desse lugar, a questão histórica desse lugar, tanto para a cidade, né, tipo Cruzeiro, Ceilândia, que era centro de erradicação de imigrantes. Então, cada um desses pontos que eu escolhi, ou tem uma relação muito pessoal minha, por eu ter morado naquele lugar, ou com um significado mais histórico, assim, mas eu tentei casar as duas coisas para procurar o espaço de projeção. E também priorizando também a questão do público, que era passante, né, para ter um acesso bacana para visualização da projeção, e para o público também de carro, né, carro e ônibus. Às vezes eu até prestigiei mais o ônibus com visão lateral do que frontal, que era de carro, para poder dar acesso a outras pessoas, né, que estão de ônibus e não necessariamente de carro. Obrigada, Robson, por sua resposta. Bem interessante também como o planejamento de uma performance muda, né? E ao mudar, qual é a outra experiência que fica tanto para o artista como para o público, né? Como muda também essa pretensão também que tem uma pessoa quando está pensando sua performance, ação, e depois o que fica, não? Como fica esse vestígio depois. Isso é interessante. Eu quero fazer uma pergunta. Não sei se até agora algum de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, comentário, ou se posso continuar com alguma pergunta para algum de vocês. Até agora, ninguém. Eu tenho. Isso, tá aí. Não, é porque eu fiquei vendo os vídeos, Robson, e aí eu vi que nas projeções tinha uma trilha sonora, né? E aí eu fiquei pensando nessa relação do som no vídeo, assim, que vídeo que recebe uma trilha sonora específica, que vídeo que não recebe, os que recebem por quê, os que não recebem como, os que não recebem ficam mutado, ou a paisagem sonora do ambiente que você está fazendo também é considerado como uma trilha. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha aí, mais nessa parte do som, assim, como o som acompanha as imagens. As projeções, elas foram sem som, né, e para mim fazia total sentido ser o som ambiente mesmo. Quando o rapaz que eu chamei, que foi o Márcio Mota, foi editar o vídeo para mim, para pegar um pequeno teaser de cada uma das projeções, ele propôs essa trilha. Quando ele propôs a trilha, eu morri de medo, porque é uma trilha que ele compôs, que é dele, né? E ele aproveitou para o vídeo e eu falei, ai meu Deus, que medo, vou ver essa coisa com a trilha. E eu gostei, trouxe um clima que eu achei que contribuiu para o trabalho quando ele é visto assim no vídeo, porque é chato você ver um vídeo de projeção, né? Porque a imagem não é tão nítida, o vídeo em si, então é mais aquela experiência ali, aquele clima. Então eu achei que acabou contribuindo com o trabalho de registro, mas ela não é a trilha sonora da projeção, né? Isso aí até quase que eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer com essa trilha que eu estou acostumado também com trilha composta para o trabalho, né? Estou acostumado com a trilha que vem assim, só que aí ele tinha composto a trilha e ele propôs, e eu achei que no fim das contas contribuiu para um clima, para o clima desse teaser, né? Que é mais um registro que acabou sendo uma outra obra, né? Na verdade. Não é a projeção, mas acaba sendo um outro trabalho. Mas me Obrigada. preocupa essa coisa da trilha, me preocupa, assim, essa coisa da trilha, assim. Eu falei, ai, meu Deus, tem hora que eu até estranho, assim. Mas eu acho que o clima que se cria, acho que contribui bastante
para quem está vendo e não esteve lá, porque quando você está só um minutinho, só completando, quando você está lá na projeção ao vivo, você vê a projeção e você não vê ela no silêncio, você vê ela com o barulho da cidade, né? Eu poderia manter o vídeo também com o barulho da cidade, mas aí, como ele propôs essa trilha, eu achei que contribuiu para essa coisa das redes sociais, de mandar uma imagem que dialogasse mais para esse ambiente da internet. Te interrompi, Ana, desculpe. Não, tudo bem, obrigada, Robson. Agora, tenho uma pergunta para a Rosa, que tem que ver com os movimentos de repetição, né? É a seguinte, os giros e os movimentos em repetição criam estados alterados e como esses corpos se comunicam entre si no espaço. É criada uma partitura entre esses corpos sincronizados em movimento. Como acontece esse processo, ou fica somente no acaso, na mesma experiência com a floresta? Como é esse processo, Rosa? Se você pode ampliar um pouco mais para nós. Joiana, obrigada. Então, é completamente improvisado e sem ensaio, assim, bom, um deles é o Camilo, ele também é dançarino e professor da Técnica Alexander, então, assim, tem um lugar comum, assim, que a gente pratica de estabelecer relações, volume, com a verticalidade, como eu te falei, como eu já havia falado antes, né? Mas esse trabalho, eu gosto dessa coisa crua, né? Alguém falou algo parecido com crua? Até anotei, agora já me perdi. Mas acho que foi a Letícia, agora não sei, né? Uma coisa do improviso e do não ensaiado, não pensado, não elaborei tanto, né? Eu elaborei sim, que eu queria começar a parada e caminhar para trás, e a proposta era que a gente caminhasse um bom tempo para trás, até que alguém sentisse muita vontade de sair, a gente estaria andando numa espécie de raia, né? São 3 pessoas andando, porque a primeira vez que eu fiz isso foi num teatro de arena. Então, eu estava querendo dialogar com um círculo, e a gente cortando esse círculo, e, de repente, a única tarefa era que tinha que ter alguém andando para estabelecer a caminhada, e os outros, né, porque no momento que você está andando, você continua, você cai. Aí, como você retoma isso, né? E ir e vir nessa raia. Então, a pauta era essa. O resto era improvisação, assim. E é muito divertido, porque eu já fiz outras vezes, a gente se esbarra, e a gente começou a investigar choque, como chocar amortecido, como rolar no chão, mas assim, sempre com essa ideia de você começou para trás e você não muda, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou indo para frente, né? Só para frente, não sei, aqui é para trás. Não sei se dá para ver, o meu zoom tá meio ruim. Mas a ideia a pauta é essa. A gente continua, a gente se escuta. No momento que alguém começa a andar, e eles meio que me esperavam, eu ficava meio que de diretora, né? Então, no momento que alguém começava, os outros iam, né? Então, a gente ficava se escutando. Então, tem muito da visão periférica. E nisso você tem uma visão mais global, né? A gente fica muito, né, com um cavalo, você tem uma visão muito focal, não, de repente a gente abre tudo. E aí vem o vertigem, né? Você fica, meu Deus. E ao mesmo tempo você tá vendo muito mais do que antes, né? Então eu consigo ver meus colegas até um tempo e eu sinto o vento deles, né? A gente se trombou algumas vezes, não sei se fica claro no vídeo, né? Mas, bom, não conseguindo ler tudo que o Danilo está falando. Acho que é isso, né? Deixa eu ver o que ele falou. Obrigada, Rosa, por essa amplitude de seu trabalho. Mário, você tem alguma pergunta adicional? A Thaís Coxino eu vou fazer uma pergunta para ela. Não, são 2, na verdade, né? Enfim, que eu acho uma que desdobra em 2, né? Que o trabalho dela apresenta uma proposta interativa oferecendo elementos harmônicos, né, de jardim japonês, que deveria oferecer uma tranquilidade, né? Essa coisa de compor o jardim tem uma questão, né, de uma coisa de relaxamento e tranquilidade. No entanto, parece que há uma subversão desse suposto ambiente de calma quando aparece uma relação de desobediência, cujo resultado não está totalmente no controle, essa questão do imprevisto, né?
enfim, do inesperado, né? Enfim, como é que ela relaciona essa questão de intencionalidade e turbulência? E aí outra questão também é que, enfim, eu sei que você está muito ligada, enfim, com a questão da NFT, dessa arte, né? Mas, ao mesmo tempo, o seu trabalho, eu acho que tem, que eu vou chamar de analógico, tem uma coisa meio manual, né? Muito desenho, até meio a questão do livro. Né? Como é que fica essa questão, vamos dizer, tecnológica e analógica? Assim, como é que, né, para você, como é que fica isso? Gente, queria agradecer por todos os comentários. É sempre, acho que precioso, né, quando alguém se dispõe a pensar também sobre o trabalho de outra pessoa. Então, eu agradeço muito e realmente faz a gente ver coisas que a gente talvez não tivesse tanta atenção para. Sobre a primeira questão, Mário, é que eu acho que muitas vezes o entendimento do que é, né, o Zen, do que é a meditação, as pessoas só querem o lado bom, que é ficar em paz, ficar em equilíbrio, ficar feliz. Mas não é assim, né? Acho que quando a gente está em um estado meditativo, né? Pelo menos a partir da linha de meditação que eu pratico e conheço mais, tem a ver com aceitar a impermanência, né? Então você aceita as coisas boas e também aceita não, né? Diria percebe as coisas boas e as coisas ruins também. Então, apesar de tipo todos esses pequenos erros, né, bugs e lags que dá, e essa própria movimentação estranha, ela ser fruto tanto de que eu não tinha uma equipe trabalhando para mim, para programar, né? Foi um trabalho feito em colaboração com o Coxa, que é artista, que é meu irmão também, e com o Muti, que é um programador de jogos, que trabalhava com meu irmão, então foi meio que uma parceria, assim, né? E aí deu esses... No primeiro momento eu entrei, eu achei meio estranho também, mas eu pensei, eu acho que esse é meu jeitinho. Eu gosto, assim, né? Eu fico, na verdade, triste porque muitas vezes não abre no computador das outras pessoas. Isso é algo que eu quero melhorar, assim, talvez até tentar criar uma versão para dispositivos móveis, né, para a gente pensar numa maior acessibilidade. Mas infelizmente ainda não fui capaz de trabalhar essa parte de tentar tornar mais leve, né, o programa. Mas essa questão eu acho engraçado mesmo. Eu acho que a gente tem que ir aceitando, né? Tipo, tá bom, e o que tá ruim também. E assim a gente pode ir meditando, né? Tem a ver com entender mais a impermanência e também entender que a gente não tem controle, né, sobre as coisas. E sobre essa questão do digital, é algo bem recente, assim, na minha prática, né? Antes eu trabalhava muito com o Zine, que é uma publicação impressa, e com desenhos feitos no papel. Agora também a pintura também é algo meio novo, mas que já está mais para esse lado da matéria física, né, sensível. E eu venho tentando entender mais sobre arte digital, arte e tecnologia, assim, no mestrado, a minha pesquisa, surpreendentemente, com o Jardim se voltou para isso, porque meu pré-projeto não era nada sobre isso, então vem sendo uma descoberta bem interessante de se fazer, mas eu acho que eu sempre tento me colocar nesse lugar entre mesmo, né? Nesse lugar de passagem entre o físico e o digital, entendendo ambos como real, né? Porque acho que quando a gente fala virtual, tem essa contraposição com o que seria o real. Então eu falo físico e digital justamente nesse sentido, né? Que ambos esses mundos eles são reais para a gente, né? Sendo isso bom ou ruim, a gente está vivendo uma realidade que também inclui muita coisa que está no digital, né? A gente está aqui, cada um nas suas casas, não sei, e a gente só está podendo fazer essa conversa, que ela é real, através de dispositivos digitais, né? Utilizando da rede. Então, além de digital, ela é também online. E eu acho que eu venho descobrindo, assim, esse ambiente, esse
novo campo, é um vasto campo e venho aprendendo bastante, assim. Então, eu acho que deu essa reviravolta na prática, né? Tipo, talvez na materialidade do que eu vinha fazendo, mas eu sinto que a minha pesquisa estética e a minha pesquisa sobre o desenho, ela permanece, apesar dessa mudança, assim. Obrigada, Thaís. Acho que Thaís Costa tem um comentário, pergunta? Sim, não, só comentando a respeito dessa questão da experiência digital também ser uma experiência, né? Que eu sou uma das pessoas que é meio resistente ainda com relação a isso. Mas o contato com o seu trabalho me ajudou, porque quando eu estava na simulação, eu fiquei com vertigem. Porque eu estava mexendo nos blocos, aqueles blocos daquele tamanho todo, vendo, eu sou aquela pessoa que vai ver coisas de videogame e fica fazendo assim para desviar, sabe? Eu sou a pessoa que sairia correndo do trem no filme, sou eu. E aí me veio muito esse estalo, assim, de tá, eu tô numa experiência digital, mas meu corpo está sendo afetado por essa experiência digital a ponto de eu realmente sentir vertigem, assim. Como a Rosa relata do ficar caminhando para trás, de trazer essa vertigem, eu senti essa experiência desviando dos blocos que estão vindo na minha direção e eu não consigo parar direito o ponto de contato, assim. Então, eu tô meio que me projetando nesse choque com essas massas, mas no digital. Então, só esse comentário, assim. E também Também pensando concordo que real é digital é real, real é digital. A gente está existindo neles, né? E acho que causa esse estranhamento porque não existe uma linha do horizonte definida, né? É tudo branco. Inclusive, o que eu queria comentar é que eu também mandava para umas pessoas, às vezes, antes de lançar e tudo mais. E aí as pessoas perguntavam assim, mas como é que eu boto a forma lá na imagem? Porque elas achavam que era para botar na imagem projetada. Então, eu amo também essas confusões que vai gerando, assim. Eu gosto. É a perturbação, né, Rosa? É bom dar uma perturbadinha. Muito bom, eu demorei horrores para entender qual era o chão que eu começava. Aí eu comecei a rir de mim, eu falei, não, fala sério. Mas eu acho o efeito tão interessante, eu acho que as cores que você escolheu, assim, ajuda nesse contraste, assim, não sei, eu acho que saem imagens tão bonitas e delicadas, né, que eu acho que vale a pena passar pelo processo da vertigem, do desconforto. Não é fácil, às vezes, andar no jardim japonês, você quer chegar logo, mas você tem desvio, para, olha, abaixa para chegar na casa do chá, né? Então, acho que é isso, tá joia, enfim. Não, essa coisa do chão realmente é uma experiência que eu também fiquei procurando, né? Enfim. Agora, Thaís Oliveira, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que acontece essa relação entre o gesto, a ação e os rastros no seu trabalho, como é que eles geram turbulências e quais as diferenças neste processo entre o desenho na relação bidimensional e a escultura tridimensional, a presença do corpo, né? E aí eu fiquei pensando também, isso aí foi uma pergunta que estava aqui, e eu fiquei pensando nos avessos volantes, é uma monotipia, né? Uma monotipia do teu corpo, né? Porque tem aquela questão que a gente falou, enfim, que eu fiquei super surpreso, que é da palma da mão, as linhas, né, as digitais, né, e a forma tridimensional. No fundo, sei lá, são pequenos órgãos, são pequenos coraçõezinhos, né? Eu já vi esses volantes, né? Enfim, enfim, se puder comentar um pouco sobre isso. Não, achei legal essa referência da monotipia. Eu, como uma pessoa que corri de gravura, como, assim, na velocidade da luz, fui eu correndo da gravura. Eu acho que essa referência da monotipia me escapou, assim, mas faz muito sentido, né? Porque é uma questão do contato direto ali que gera uma impressão que é capturada, né? Então, acho que faz muito sentido, realmente. Eu acho que para esse trabalho específico, eu fiquei tentando trazer também a questão dos moldes, mas com um material que seja. Eu não sei ainda, eu não me decidi ainda com o que eu estou percebendo com relação ao uso da cola PVA, sabe? Porque a textura depois
não me atrai em nada, assim. Enquanto eu estou fazendo, tá lindo. Agora, nos finalmente, eu já não quero saber. Então, eu não sei como processar esse material, assim, na minha experiência. Talvez seja uma questão de investigar um pouco mais. Isso, é verdade. E aí tem o Giuseppe Pennoni é aquela coisa, né? A gente é importante. Ai, bati aqui na mesa. É importante a gente pesquisar para não sair querendo recriar a roda. E aí o Giuseppe Pennoni tem uns trabalhos em que ele vai criando umas reproduções das linhas da pálpebra dele, que são trabalhos de chorar, assim. O Giuseppe Pennoni, para mim, é desses trabalhos que você vê e vai chorando, sabe? Um dia que você está nessa vontade, você só colocar a fila dos trabalhos e chorando junto, assim, que é uma lindeza infinita. E aí tem essa questão também do próprio interesse pela costura, né? Como resgatar essa coisa da costura. Como eu, durante a dissertação, eu fiquei muito focada nesse ato do talhar, do cortar, eu acho que os avessos volantes foram uma tentativa complementar, assim, de resgatar um pouco dos remendos, sabe? Depois que eu já cortei, depois que eu já lacerei, depois que eu já quebrei, como que eu remendo, como que eu reestruturo, como que eu meio que reparo. Então, os avessos volantes vêm um pouquinho nessa retomada, assim, de um processo de reparo, quase. O que é possível fazer depois que eu já me propus a dilacerar a matéria, assim, como eu reparo a matéria. E aí, esse reparar da matéria, para mim, ele já embarca na costura, que tem toda uma relação afetiva aí, enfim. E a respeito dos desenhos, é engraçado que o desenho, para mim, ele tem... A minha entrada na UNB foi pelo desenho, né? Eu jurava de pé junto que ia ser ilustradora, no mínimo. E aí, a partir do momento que a escultura me esbarrou no caminho, que as coisas se modificaram, assim. E é interessante como o meu trabalho com a tridimensionalidade passou a informar o meu desenho. É engraçado que eu era uma daquelas pessoas meio frustradas com as minhas habilidades de desenho, mas a partir do momento que eu fui me envolvendo mais com a tridimensionalidade, o processo de desenho para mim ficou muito mais fluido. Então, acho que tem uma questão de uma interação espacial que o desenho se propõe de certa forma, mapear, ou, de certa forma, grafar. Eu acho que essa questão da grafia, sabe? O desenho, para mim, ele vem muito para essa porta da grafia de algo, do que quer que seja. Então, ao desenhar essas ondas, eu estou, de certa forma, grafando um movimento específico, uma reverberação específica que me atravessa quando eu estou em movimento, assim. Então, e tem a questão também do desenho como uma forma quase como um processo de reflexão material, assim, aquelas coisas que a gente vai rabiscando em canto de caderno e tal, que a gente está fazendo meio que inconscientemente, mas a gente se percebe entrando em uma certa consciência conforme a gente vai insistindo naquela atividade. Então, para mim, não tem uma separação muito clara dos processos, assim, entre a tridimensionalidade e a bidimensionalidade. Eles vão se costurando e vão se sobrepondo, assim, é quase como uma trama. As linguagens, para mim, eu acho que vejo muito como uma trama, assim, o que couber para compor o tecido está valendo, assim, e o que for, problema. Tanto faz. O que estiver servindo para compor essa trama vai entrando, assim, e tudo bem. E essa questão do ecoar é mais nessa perspectiva mesmo de me propor a criar reverberações, assim, mas numa superfície. E é interessante que eu comecei a explorar também como isso pode informar um pouco mais ou de forma diferente o que é que meu corpo está fazendo, assim. Então, os exercícios que eu tenho feito ultimamente eu vou começar a fazer uma linha, a próxima linha eu vou usar a anterior como uma referência para informar o movimento seguinte, mas eu também vou tentar começar a alterar o nível de pressão que eu coloco sobre a caneta, assim. Então, quanto menos pressão eu coloco, eu percebo que a linha vai ficando mais fluida. Quanto mais pressão eu coloco, mais ela vai gerando essas quebras e esses pequenos desvios, assim, do percurso. Então, eu estou explorando um pouquinho mais recentemente esse lado
da força que o corpo emprega sobre os materiais, assim, da força que o corpo emprega sobre os meios, e como isso interfere no registro, né? E aí o desenho entra também como um registro. Eu acho que é isso tudo. Eu falo demais, gente, enfim. Não, que isso. Não, tem essa coisa que você estava falando do desenhar, é um pensar, né? Mas o pensamento não cabe no papel, né? Você vai para o outro papel, você vai extrapolando, né? Isso também é curioso, né? É o devaneio, né? Que vai indo, vai indo. Enfim, alguém quer falar? Enfim, está aberto. Alguém quer fazer uma pergunta? A gente está chegando um pouco na hora, mas dá tempo, se vocês quiserem, de fazer uma pergunta. A Ana, eu ia perguntar, a Ana saiu. A conexão dela acho que não está muito boa. Eu queria só fazer um comentário, pode? Claro. Se alguém quiser, pode me interromper, tá? É só porque brotou aqui. A partir do que você falou, Mário, do pensamento não caber no papel, né? É uma coisa que tem me gerado um pouco de aflição, assim, porque eu fico pensando tanto de material que é utilizado, sabe? Isso vai gerando um acúmulo, e especialmente durante a pandemia, tenho ficado muito à flor da pele, assim, com essa ideia de acúmulo. Eu estou na missão agora de fazer todas as minhas coisas caberem em uma estante só e o resto eu mandar para não sei onde, sabe? Porque é realmente uma coisa que tem me afligido, assim. E aí eu fiquei pensando nos desenhos que o Joseph Beuys faz, que são os desenhos em umas placas, assim, de quadro negro. E aí eu fiquei pensando nessa possibilidade de um recurso de um desenho que você pode fazer e apagar, e fazer, e apagar, e fazer, e apagar, e aí é só o movimento que sustenta esse desenho, né? Ao invés de depender de um suporte que fique ali e que fique presente, aí às vezes essa via é uma possibilidade, assim, de fazer o pensamento caber no papel, porque aí ele vai se fazendo e se desfazendo e se refazendo numa superfície que não é estática, né? Então, só tô nessa lombra aí, gente, de pintar uma parede de quadro negro e ficar desenhando nela. Desdobramentos no próximo Coma, você vai estar exibindo isso. E ao vivo, né? Esperamos todo mundo presente. Ao vivo não, quem está ao vivo aqui, né? Tá todo mundo, mas como vocês falaram, o virtual é o real, tá certo, mas Mesmo presencial, né? espaço. Mesmo espaço, mesmo a gente possa se tocar, né? Possa abraçar, tomar uma cerveja depois. Enfim, pessoal, acho que a gente já está avançou um pouco da hora. Eu vou encerrar, então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, enfim, mas senão eu vou encerrar. Lembrando que amanhã, às 19 horas, tem a performance, às 18 horas a Thaís vai fechar o jardim dela, então, e eu estou falando por mim mesmo, eu ainda não mandei, eu vou mandar ainda a minha imagem do meu jardim, enfim, e é isso, muito obrigado a todos e a todas, e enfim, só quero agradecer e até o próximo Coma, né? Até a próxima. Mas parabéns aí para a equipe toda, viu, gente? E Obrigada, colegas também. gente. Muito Valeu, obrigada. pessoal. Obrigado Foi muito vocês. linda a exposição. Boa noite. Obrigada. Até amanhã. Boa Beijo, noite gente. para Mas, tudo. Até. Obrigada, gente. Beijo para obrigada. todo mundo. Beijo.